Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, em 1 Pedro, capítulo 1. Nós temos ouvido o Evangelho da Graça pelas manhãs, a partir do livro do Êxodo. E à noite nós temos ouvido o Evangelho da Graça a partir da Epístola de Pedro, a primeira epístola que ele escreveu aos forasteiros e peregrinos. Leiamos com atenção 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu farei a leitura até o versículo 21, mas a mensagem será apenas até o versículo 16. 1 Pedro 1, a leitura de 13 a 21, mas a mensagem dos versículos 13 a 16. Assim diz a palavra da salvação. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, ou que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho experimentado aqui já no batismo da Helena. Nos ajuda agora a ouvir esse mesmo Evangelho, e que o Teu Santo Espírito faça essa mensagem calar bem fundo nos nossos corações. Já ouvimos hoje de manhã como o Senhor muitas vezes maltrata os nossos corações para que eles se tornem terra fértil para receber a Tua palavra, a palavra de graça e misericórdia. Que nessa noite fique evidente para nós o privilégio que nós temos em Cristo Jesus de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. E se há alguém aqui que ainda não é filho, que o Senhor possa nessa noite adotar essas pessoas por meio do Teu Filho amado, pelo poder do Teu Santo Espírito. É no nome dele, do Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Com quem a Helena se parece? Se for com a Layara, a gente diz, ufa. Se for com o Júnior, a gente diz, ainda bem que veio com saúde. Essa é a brincadeirinha que nós sempre fazemos, quando, infelizmente, os filhos fisicamente se parecem mais com o pai do que com a mãe. E isso, obviamente, diz mais respeito àqueles que são chamados de filhos naturais. Eles carregam a genética, eles carregam os genes, o sangue dos pais, necessariamente. Mas isso também não é verdade em relação aos filhos adotivos? Não carregam o sangue, não carregam a genética. Mas é impressionante quando nós olhamos para diversas vezes, anos e anos depois, quando descobrimos que aquela criança é adotada, nós ficamos impressionados. Como assim? Ela é a cara da mãe. Como assim ela é a cara do pai? E não à toa, então, nós percebemos ali não meramente uma semelhança física, mas obviamente algo que, por mais que não seja genético, é transmitido a esses filhos que nenhum sangue tem. Tanto filhos naturais como filhos
adotivos, eles obviamente recebem de seus pais influência, tanto para o bem como para o mal. Nós mesmo, sem querer, acabamos imitando nossos pais, tanto em suas virtudes, como também em seus defeitos. Filhos naturais ou filhos adotivos se parecem com seus pais inevitavelmente. E nessa noite, nós vamos ouvir uma mensagem que nos fala então de como nós, filhos de Deus, temos condições apenas de imitar as virtudes do nosso Pai. Ele não tem defeitos, ele não tem vícios, ele não tem erros. Mas será que somos filhos mesmo? Será que temos imitado o Pai? Parece tão distante a realidade de que realmente somos adotados por Ele mediante a sua graça, mas isso não parece real em relação às nossas vidas diárias como filhos da aliança. Pedro está aqui continuando então a sua carta motivadora àqueles forasteiros peregrinos que estavam sofrendo tanto, que estavam talvez duvidando da bondade de Deus, que estavam talvez até pecando tanto, que começaram a duvidar até da sua filiação. Não se pareciam tanto com o Pai Celestial, se pareciam tanto com o seu irmão mais velho Jesus Cristo. Será que eram realmente filhos da aliança? Será que realmente haviam sido adotados por Deus? E a resposta é sim. E não só eles, mas também nós nessa noite somos lembrados da nossa condição em Cristo Jesus, da nossa identidade em Cristo Jesus. E essa identidade, ela ficou clara para nós, desde o versículo 1 até o versículo 12, quando Pedro faz magistralmente esse resumo para nós do que é a salvação. Ele fala em detalhes maravilhosos que ressoam nos nossos ouvidos, nos lembrando então quem nós somos em Cristo Jesus pela graça de Deus. E ele vai terminando essa parte inicial, nos lembrando que essa salvação já estava nos profetas, não é algo da nova aliança, não é algo que procede apenas da vinda de Cristo para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Não, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos ali o Evangelho, e isso vai sendo desenvolvido pelos profetas, para que nós hoje na nova aliança entendamos de forma ainda mais plena essa salvação maravilhosa, essa salvação que até os anjos anelam perscrutar. É assim que a parte introdutória da carta de Pedro termina. E agora ele vem introduzir então exatamente uma série de atitudes que nós que somos salvos devemos ter em relação ao nosso Pai, em relação ao nosso próximo, em relação ao reino de Deus. Nós aprendemos então, por meio dos versículos 13 a 16 de 1 Pedro capítulo 1, que como filhos da obediência, devemos demonstrar com inteligência nossa conformidade com a santidade do Pai. Como filhos da obediência, devemos demonstrar com inteligência nossa conformidade com a santidade do Pai. Da onde nós tiramos essa ideia de inteligência? Ora, nós tiramos essa ideia exatamente do versículo 13. O versículo 13 que para nós traz exatamente o primeiro ponto dessa mensagem, traz para nós essa ideia de inteligência, e que sem isso não é possível agradar a Deus. Sem isso é impossível que descansemos nele, confiando nele plenamente. É por isso que chamamos então o nosso primeiro ponto de filhos inteligentes descansam no Pai. Filhos inteligentes descansam no Pai. O versículo 13 mostra isso. Pedro diz: por isso,
cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quem aqui não quer ter filhos inteligentes? Talvez eles não sejam tão inteligentes quanto nós achamos que eles são. Afinal de contas, puxaram o pai. Filhos inteligentes, muitas vezes, manifestam então essa inteligência independentemente da inteligência dos pais. Filhos inteligentes, então, aqui, são demonstrados por meio dessas palavras e expressões que Pedro usa de forma tão maravilhosa para nos mostrar exatamente essa área do cristianismo, essa área do pacto e do reino de Deus. A primeira ideia aqui está na própria conjunção, traduzida aqui no português como por isso. Filhos inteligentes, meus irmãos, sabem gramática. Filhos inteligentes sabem para que serve uma conjunção. Filhos inteligentes conseguem entender que Pedro aqui não está apenas conectando o que veio antes com o que vem depois, por meio de uma regra exigida pela língua, mas aqui nós temos então uma expressão fundamental para nos ensinar inteligentemente qual é a teologia nessa mudança fantástica do que é salvação para o que Deus espera de nós, agora que somos salvos. Talvez você nem saiba exatamente qual é a função de uma conjunção, mas aqui isso é imprescindível. Nós perguntamos, por isso o quê? Por que então devemos cingir o nosso entendimento, ser sóbrios e esperar inteiramente na graça? Por tudo aquilo que veio antes, obviamente, como já mencionei. E aqui nós vemos essa relação fantástica que está em toda a Escritura e que mostra se realmente você entendeu ou não o Evangelho. Uma outra regra gramatical, o tal do indicativo e o imperativo. O indicativo, então, do Evangelho, mostrando para nós que a nossa religião evangélica verdadeira, da graça, ela não se baseia em imperativos, ela não se baseia em ordenanças, ela não se baseia nas obras. Todas as outras religiões, elas são baseadas naquilo que o crente daquela religião deve fazer para obter então o favor dos deuses, ou daquele Deus único. Não é assim o Evangelho. O Evangelho não começa com faça isso ou faça aquilo e receba então a graça de Deus. Você consegue ver a sua situação ou a situação de crentes conhecidos por você afirmando exatamente esse erro. Eles dizem, por exemplo, que um crente precisa primeiro manifestar a fé e só então ele vai nascer de novo. Essa tradição é muito comum. É mais comum do que nós imaginamos. Isso está presente em cultos presbiterianos, onde ainda se faz apelo, onde ainda se entende que o pecador, quando ele vem à frente, porque ele deu esse passo, ele recebe alguma graça de Deus. Enquanto aqueles que ficam sentados nos bancos, porque não manifestaram ou não responderam ao apelo, não recebem a graça de Deus. Isso não é Evangelho. É por isso que essa conjunção é tão importante, quando Pedro nos lembra então, que a nossa esperança reside no indicativo do Evangelho que mostra Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, e não em algo que nós devemos fazer, esperando então o favor de Deus. Você crê nesses indicativos? Leia mais uma vez depois os 12 primeiros versículos de 1 Pedro capítulo 1 e veja se você realmente crê nessas verdades,
se você realmente entende o que é ser justificado pela fé somente, se você entende o que é ser adotado pela graça somente. Olha que relação maravilhosa. Qual criança, independentemente da idade, faz qualquer coisa para ser adotada por alguém? Uma família que faz esse serviço maravilhoso, serviço que reflete o que Deus faz por nós. Quando vai adotar uma criança, essa adoção ela é quase completamente incondicional. Sim, existem famílias que delimitam ali, a criança tem que ser assim ou assado, não pode ser assim ou assado. Mas quando uma família realmente adota uma criança, independentemente dessas características e condições, não é por algo que aquela criança fez, mas é porque realmente a família então agora recebe aquela criança como um filho verdadeiro, como uma filha verdadeira. É essa a relação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé somente. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas ali, Paulo, o outro apóstolo, dizendo a mesma coisa que Pedro aqui, complementa, que essa salvação pela graça é para as boas obras, que foram preparadas para nós de antemão, para que andássemos nelas. Não há contradição nisso. O Evangelho começa com um brilhante e glorioso indicativo e nos leva então a imperativos. Esperai na graça, tornai-vos santos, e tantos outros que nós conhecemos na própria epístola de 1 Pedro. Filhos inteligentes, sabem gramática, sabem que não são meras regras, mas que expõem para nós então essa teologia fantástica. Essa relação, meus irmãos, nos livra, por exemplo, daquilo que nós conhecemos como legalismo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O salmista em outro lugar diz: ó, como eu amo a tua lei. Mas quando não entendemos a lei a partir do Evangelho, nós podemos facilmente incorrer no erro que os fariseus incorreram lá atrás, acusando Jesus Cristo, por exemplo, de quebrar o Shabat, de se assentar com publicanos e prostitutas, de ser um beberrão e um glutão, porque ele não anda como nós andamos. Ele não vive de acordo com a santidade que nós manifestamos. Afinal, o fariseu nada mais era do que um santo dos dias. Você falava fariseu e você imediatamente trazia à memória a ideia de santidade. E quanta hipocrisia nós vemos ali. Quando o santo Jesus Cristo está no meio deles, e eles o rejeitam, porque preferem a sua santidade humana do que a santidade de Deus. Preferiam os imperativos do que os indicativos todos que os profetas já trouxeram desde Gênesis, a promessa do Messias que viria. Será que nós preferimos também os imperativos dessa forma? Um bom termômetro para você é o quanto você consegue descansar no Pai, mesmo quando você erra. Eu não estou dizendo que você não deve se sentir mal. Eu não estou dizendo que você não deva se envergonhar. Eu não estou dizendo que você não deva até chorar amargamente. Mas por quanto tempo você fica de cama com sentimentos de culpa? Por quanto tempo você ainda fica se vitimizando,
se achando o pior dos pecadores e nada mais fazendo então pelo reino de Deus, por causa do pecado grave que você cometeu. Será que você realmente entende o Evangelho? Ou você acha que a sua adoção e até mesmo permanência na família de Deus depende do que você faz, ou de como você age e de como você vive? Cuidado com a doutrina das obras, tanto na justificação e adoção, como também na santificação. Elas estão ali, sem dúvida alguma. Os nossos catecismos colocam isso de forma fantástica. Quando nos falam da definição de justificação e adoção, nos mostram que essas duas são atos de Deus, definitivos. Mas quando fala da santificação, nos diz que é uma obra da graça de Deus. É uma obra, é um processo, é contínuo. É Pedro falando para aqueles peregrinos, assim como ele fala para nós hoje: sejam inteligentes, coloquem as coisas na perspectiva correta. É por causa da salvação e da graça de Deus que Ele pode trazer então agora esses imperativos. E por isso descansamos no Pai, mesmo quando erramos. Como é que esse primeiro imperativo então deve se manifestar? De duas formas. A primeira delas é o que Pedro chama aqui de cingindo o vosso entendimento. Olha aí a ideia de inteligência. Cingindo o vosso entendimento. Essa imagem é fantástica. Filhos inteligentes não simplesmente sabem gramática. Filhos inteligentes, eles têm mentes preparadas. Eles sabem raciocinar. Eles sabem o que significa a imagem de Pedro aqui: cingir o entendimento. Quando nós olhamos para essa situação, nós testamos aqui a nossa inteligência hoje. Você estuda porque você é inteligente? Ou você é inteligente porque você estuda? Qual é a resposta? Será que existe uma? É engraçado porque quando você pega aquele filho, mais inteligente e geralmente mais soberbo, ele não precisa estudar. Vai fazer a tarefa, menino? Ah, mãe. Presta atenção na aula. Ah, o professor está falando, ó. E o pior de tudo é que esse rapaz ou essa menina, quando chega na hora da prova, ainda tira uma nota boa. Será que isso é inteligência? Ou é uma demonstração exatamente dessa arrogância, dessa soberba que precisam ser aniquiladas desde muito cedo, que já estão no coração da pequenina Helena? Pode ter certeza disso, Júnior. Que Deus queira que ela seja realmente inteligente, mais do que os pais. Para saber então exatamente isso, que nós obviamente nos tornamos mais inteligentes quando estudamos, mas se somos inteligentes mesmo, é por isso que estudamos. Porque nós estamos vendo aqui a imagem que Pedro nos traz a respeito do que é um cristianismo vivido por um filho inteligente. É um cristianismo que não é anti-intelectual. Quem foi que enfiou na sua cabeça de que fazer faculdade de qualquer coisa é inteligência e que ser um crente no século XXI é burrice? Não é. Infelizmente, tem muitos crentes por aí que não sabem dar a razão da própria fé. Mas o erro deles não deveria trazer uma generalização para todos aqueles outros que entendem o que é cingir o entendimento. E essa imagem diz respeito às roupas daquela época, não apenas em relação a soldados
Geralmente os comentaristas limitam essa imagem aos soldados da época que vestiam, roupas compridas, mas qualquer um da população. A imagem então é que roupas compridas, como togas, elas num certo sentido impediam a agilidade. Se alguma coisa urgente fosse necessária ser feita, aquela roupa não era a mais apropriada. Então, o que eles faziam? Eles cingiam as vestes. Eles tinham um cinto aqui, e ao fazer isso, eles pegavam a parte inferior da roupa e colocavam aqui no cinto, e aí estavam mais livres, mais ágeis, mais prontos. Filhos inteligentes têm as mentes preparadas. É isso que Pedro está falando. Cinjam o entendimento de vocês. Preparem-se. Em outras palavras, estudem. Além das escrituras sagradas, há tanta literatura e boa literatura. Qual foi o último livro teológico que você leu? E não me venha com a desculpa que o único livro que você lê é as Escrituras. Porque isso é mentira. Nem isso você lê. Isso não quer dizer que você não possa ler outros livros, que você não possa estudar outras coisas. Mas me diga honestamente, principalmente você, concurseiro de plantão, que parece não tão inteligente assim, porque já está no 5º ano estudando e nada. O quanto você estuda as apostilas jurídicas, em detrimento ao estudo do Evangelho, da salvação, da graça de Deus. Você tem tempo para um, mas não tempo para outro. Cingir o nosso entendimento é exatamente isso. Trazendo a imagem para os nossos dias, ainda trazendo a imagem de vestimenta. É como se nós devêssemos arregaçar as mangas da mente. Arregaçar as mangas. Não apenas para botar a mão na massa num trabalho útil e necessário, mas num trabalho mental. Filhos da aliança devem ser necessariamente filhos inteligentes, porque eles são levados a estudar. Esse voto que Júnior e Layara fizeram aqui não é ultrapassado. Eles fizeram um voto que vão ensinar a Helena a ler, para que ela possa o quê? Ler as Escrituras sagradas por conta própria. Ler a Bíblia e perguntar: papai, o que quer dizer isso aqui? Não sei, vou perguntar para o pastor. Ler por conta própria, para poder discordar inclusive do pastor, quando esse, de forma não tão inteligente assim, disser alguma coisa que não procede das Escrituras. Por que nós ensinamos os nossos filhos a lerem? Por que nós colocamos os nossos filhos em cursos e mais cursos e mais cursos, para que eles sejam alguém na vida? E não estamos tão preocupados assim com o que é arregaçar as mangas da mente no que diz respeito à teologia. O cristianismo não é anti-intelectual. Filhos inteligentes, por sua vez, eles têm mentes sóbrias. Mais uma vez, vejam aqui essa realidade que Pedro está trazendo. Na verdade, a tradução deveria ser: por isso, cingindo o vosso entendimento e sendo sóbrios de mente, esperai inteiramente na graça. O imperativo aqui direto, ele está no esperar. O cingindo e o sendo estão exatamente nesse tempo verbal que nos indicam uma ideia de continuidade e de processo. Cingir então o entendimento, obviamente, vai nos fazer pessoas sóbrias.
aqui que o primeiro contraste é entre ser sóbrio versus ébrio. E não é uma palavra que nós usamos com tanta frequência. Mas você já ouviu a palavra. E sabe o que é pior? Você já foi um ébrio. Você já experimentou o que é ser isso. Num português mais simples e claro, é ser um bêbado. É ser vencido pelo vício. É estar completamente, então, à mercê dessas questões que parecem nos dominar mais do que nós gostaríamos. Um filho inteligente, ele é sóbrio, não apenas por causa das características físicas do que significa ser ébrio. Basta você olhar na rua uma pessoa nessa condição, isso já nos leva a risadas. Quando a cena é tristíssima, mas nós ainda rimos de situações assim. Talvez porque nunca tenhamos experimentado de fato o que é um pai alcoólatra, um marido alcoólatra que sai de si e bate na esposa e espanca os filhos. Ninguém ri disso. Filhos inteligentes são sóbrios, não apenas para não passar por essas situações, mas por uma aplicação maravilhosa do 6º mandamento. Como talvez alguns aqui já viram hoje pela manhã, ou ainda verão nas próximas aulas em relação ao que o nosso Catecismo Maior ensina. Na sua pergunta 135, quando está nos falando dos deveres exigidos no mandamento, não assassinarás. Você tem uma lista aqui dizendo que deve-se usar, então, deve-se fazer uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho, de recreios. Sobriedade na vida. De todas essas coisas legítimas, que podem ser excessivas para nós, não apenas a bebida, qualquer outra coisa. Mas o catecismo é ainda mais brilhante, porque essas coisas são óbvias, mesmo que nós ainda caiamos nelas. Mas o catecismo diz que o bom uso do não assassinarás é ter sossego de espírito e alegria de coração. Nós matamos a nós mesmos, nós matamos pessoas ao nosso redor, por causa da nossa preocupação com as coisas, por causa da nossa ansiedade, porque nós não entendemos que descansar no Pai significa isso, que na hora da crise, na hora da tempestade, Ele continua sendo o Pai e Ele vai nos ajudar. Isso significa ser sóbrio. Isso significa ter autocontrole. Isso significa tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ele dá aos seus enquanto dorme. Você vê a distinção disso? A Bíblia fala que nós nos matamos de trabalhar. Nos matamos de trabalhar. E não nos lembramos que enquanto estamos dormindo, Ele cuida de nós. Você acha que a Helena já pensa em trabalhar? Que se mate o Júnior. Que se mate a Maiara, porque ela sabe que na hora que vir o choro, a Papinha vai estar lá. Se nós que somos maus conseguirmos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial vai continuar cuidando de nós, para que não nos matemos mais com ansiedade.
com preocupações desnecessárias, com aquilo que realmente fere a nossa esperança em Deus. Não precisamos de mais autoestima, porém de mais autocontrole. Pessoas que sofrem e se matam com ansiedade não precisam ouvir que elas são felizes ou devem ser felizes, que isso passa. Elas devem ouvir que precisam de autocontrole, tanto quanto aquele bêbado que cambaleia pelas ruas da cidade. Isso é ser sóbrio de mente, como aqui Pedro está nos ensinando. Isso automaticamente nos leva então ao último conceito que Pedro traz aqui ainda no versículo 13, o imperativo por ele mesmo. Então, por meio de cingir o entendimento e ser sóbrio, ter uma mente sóbria, devemos fazer o quê? Esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus. Filhos inteligentes descansam no Pai. É uma ideia de descanso, é uma ideia de relaxamento, é uma ideia que sim, um dia Helena vai começar a ter mais dificuldade, ela vai crescer, ela vai ver a necessidade de cumprimento do mandato cultural, ela vai ter que estudar, ainda mais em Teresina. Talvez até lá a média já seja 8,5. Aí é inteligente mesmo, os filhos teresinenses. Oh, que média! E já começa ali então aquela pressão na escola, e aí vem o vestibular, o Enem, o trabalho. Filhos inteligentes descansam no Pai. Descansam mediante essa realidade que um teólogo puritano disse: não é um tolo aquele que confia o seu futuro desconhecido a um Deus conhecido. É assim que você confia no Deus que você conhece. Você conhece a esse Deus maravilhoso, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito, que criaram todas as coisas e sustentam todas as coisas pela palavra do seu poder, e nós ainda trememos de medo por que vai acontecer, ou pelo que vai acontecer amanhã. Ele está voltando, gente. E se Jesus voltasse amanhã, como seria? Ele está voltando, e é esse o pensamento que Pedro traz aqui para aqueles peregrinos e para nós hoje. A tradução aqui poderia ser: esperar inteiramente na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Já está sendo trazida, os pastores estão proclamando, já está aqui para todos abraçarem, mas ela vai ser consumada. Jesus está voltando. O quanto nós pensamos nisso nos dá a proporção do quanto nós somos inteligentes mesmo. Inteligente o suficiente de depositarmos então a nossa esperança exatamente nisso. Leia mais uma vez versículos 1 a 12 dessa epístola, no seu primeiro capítulo, e você vai ver quantas vezes Pedro fala exatamente disso: a consumação da salvação, a volta de Jesus Cristo, o que ainda vai acontecer. Você espera isso? E se Jesus voltasse amanhã, o quanto isso traria para você tranquilidade? Filhos inteligentes descansam no Pai. E é por isso então que eles são chamados de filhos obedientes. Esse é o nosso segundo ponto. Filhos obedientes imitam
o Pai. Filhos obedientes imitam o Pai, versículos 14 a 16, leiamos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui nesse nosso segundo ponto, nesses últimos versículos dessa perícope, nós vemos duas realidades claras: a identidade pela santidade e o quanto nós nos amoldamos a isso. A identidade pela santidade e a conformidade com a santidade. É uma identidade, meus irmãos. A Helena já tem certidão de nascimento, não sei se tem RG ou CPF, mas ela já é cidadã brasileira, pode até tirar passaporte para ir para Disney. Mais do que isso, ela é santa, porque a palavra de Deus assim nos ensina. Não é santa porque não chora à noite. Não é santa porque não dá trabalho. Não é santa porque recebeu água gelada na cabeça e nem um pio fez. É santa porque até onde nós podemos ver e crer, a ela também foram dadas as promessas do Pai. E um dia, se esse Pai assim permitir, ela responderá afirmativamente às promessas do pacto. A identidade da Helena é determinada pela graça de Deus. É por isso que todos aqueles que são adotados em Cristo Jesus, eles são chamados aqui no versículo 14 de filhos da obediência. Isso automaticamente nos deveria levar, mais uma vez, a Efésios capítulo 2. Da mesma forma que nós lemos lá, o que Paulo diz a respeito da salvação pela graça, mediante a fé. Nós vemos um pouco antes Paulo chamando crentes de ex-filhos da desobediência. Todos nós aqui, sem exceção alguma, ou éramos filhos da desobediência, filhos da ira, ou ainda somos. Se você nessa noite não foi adotado ainda por Deus Pai, em Cristo Jesus, você é filho da desobediência e filho da ira. E se você esteve aqui hoje de manhã, você conseguiu sentir um pouquinho do que é a verdadeira ira de Deus. Filhos da obediência são aqueles que são concebidos em pecado, nascem em pecado, se não forem regenerados pelo Espírito Santo ainda no ventre materno. Vivem anos e anos e anos como filhos da desobediência, mas pela graça de Deus, um dia são salvos e transformados então nessas novas criaturas. Filhos da desobediência, meus irmãos, incluem os filhos da aliança. Ora, a Helena é santa ou ela é filha da desobediência? Nós não conhecemos o coração. Nós a tratamos como santa. Nós aqui nessa igreja ajudaremos Júnior e Layara a criá-la como santa, como crente. Mas talvez ela não seja realmente. Os nossos filhos não são salvos pelas águas do batismo. Os nossos filhos não recebem aqui nesse sacramento o batismo que salva alguém. As águas não têm poder algum. Nós fazemos
pelas promessas, pela confiança, pela obediência. Mas o que a Helena precisa, Júnior, principalmente, é de ouvir o Evangelho diariamente. É por isso que você faz o voto também, de trazer a Helena para estar aqui, no meio do povo de Deus, ouvindo a pregação do Evangelho. Eu vou pregar para a Helena, pode trazer. Mas ela não vai entender, pastor, quem é você? Ela vai entender. Toda ovelha responde ao pastor. E nós cremos que os nossos pequeninos podem já ser ovelhinhas de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Os nossos filhos têm que estar aqui. Os pregadores têm que fazer o melhor papel de mostrar esse Evangelho, não apenas numa linguagem infantil, mas numa linguagem que vai atingir o coraçãozinho tão despreparado como esses. Nós somos filhos da obediência, e não mais da desobediência, e não mais da ira. É por isso que Pedro pode dizer então: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Olha a naturalidade do pensamento, é uma progressividade normal, não há nada de extraordinário aqui, a não ser que Pedro está falando de uma identidade que leva a um procedimento. É você agir de acordo com o que você é. Esse é o nosso maior dilema. Talvez todos nós aqui soframos de bipolarismo nesse sentido. Eu sei que eu sou crente, mas eu não vivo como um. Uma hora eu sou crente, na outra hora nem tanto. Eu trago meu filho e minha filha para o batismo, mas isso apenas como ritual. Não vos amoldeis às paixões que tinhas na ignorância. O que Pedro está dizendo nada mais é do que uma aplicação natural, do que é cingir o entendimento e ser sóbrio. Ele fala, anteriormente na ignorância, agora vocês estudam, agora vocês aprenderam de Cristo, agora vocês têm as Sagradas Escrituras e toda uma herança histórica de teologia para não sermos mais ignorantes. E isso nos livra das paixões. Oh, que maravilha! Quão viciado você é em qualquer coisa, não só na bebida, não só nas drogas, mas em qualquer coisa, o quanto você ainda é determinado pelo seu apetite, o quanto você ainda é determinado por aquilo que Pedro chama aqui de paixões. Você tantas vezes parece um animal, ao invés de um ser humano regenerado, que vive agora, sendo capaz inclusive de ficar um tempo sem comer, pois está jejuando para agradar e obedecer ao seu Senhor. Você consegue ficar um dia, uma refeição sem comer, demonstrando que não são mais as suas paixões mais primitivas que guiam a sua vida, mas sim a sua renovação em Cristo Jesus, como filho da obediência. O velho homem já morreu, ele continua gritando e tentando ter preeminência, mas ele já morreu. Jovens, não se rendam às paixões da mocidade. Mulheres, não se rendam às paixões daquele período do mês em que parece que você pode tudo, inclusive ser grosseira com o marido e com os filhos. Não se rendam mais às paixões, porque nós somos filhos da obediência e não mais da desobediência e da ira. Qual é o procedimento então?
que é esperado de nós. O versículo 15 resume: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Você já é santo ou ainda precisa se tornar santo? Parece que não faz sentido. E faz todo sentido porque Pedro mostra que nós somos santos em identidade, nada pode tirar isso de nós, mas o nosso procedimento, infelizmente, muitas vezes não é compatível com a minha identidade. Isso é notório. Quando homens não são homens, mulheres não são mulheres, chefes não são chefes, empregados não são empregados, pastores não são pastores, presbíteros não são presbíteros, diáconos não são diáconos. A identidade está lá, o nome está lá, mas o procedimento não bate. Então nós nos tornamos santos de acordo com o verbo aqui estabelecido, no sentido de igualar o procedimento com o que nós somos já, pela graça, e não por obra alguma. Mas as obras vêm agora para demonstrar exatamente o meu procedimento santo. Porque mais do que me assemelhar ou me amoldar a minha identidade, eu estou me amoldando à identidade do Pai. Como é triste para nós quando nós vemos os nossos defeitos nos nossos filhos. É a mãe todinha. Mas como é maravilhoso quando nós vemos os nossos filhos imitando as nossas virtudes. Esse é meu filho. Eu queria ter um filho assim. A identidade do Pai, meus irmãos, ela é resumida aqui no pensamento de Pedro, com uma única frase: sede santos porque eu sou santo. E eu gostaria de levá-los exatamente ao texto de onde Pedro tirou isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Levítico 19. Levítico 19. A partir do versículo 1. O resumo do que Pedro está dizendo, então, é uma identidade que nos leva a um procedimento. E aqui nós temos isso de forma maravilhosa. Levítico 19, a partir do versículo 1. A leitura é um pouco longa, mas ela é necessária. Por favor, preste atenção, já estamos acabando. Levítico 19, a partir do versículo 1 diz: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes, no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã.
Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Que lista é essa? Mostrando para nós duas coisas a respeito da santidade de Deus. Deus está falando aqui da sua santidade no culto solene. Não é um culto solene por tradicionalismo. Não é um culto solene porque a gente não gosta de dança, de palma, de gritar glória a Deus e aleluia. Não é solene porque nós parecemos mais mortos do que vivos. É solene porque nós entramos aqui, nesse local, diante de um Deus santíssimo. Santíssimo não é suficiente para dizer o que é a santidade dele de fato. Santo, santo, santo. A nossa postura, a forma como chegamos, as nossas vestimentas, as nossas motivações, tudo isso demonstra exatamente o quanto Ele é santo, principalmente no culto solene. Mas o texto também fala do dia a dia, das coisas que acontecem na nossa vida normalmente. A santidade de Deus no nosso amor ao próximo, no nosso cuidado pelo próximo. No resumo da lei, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que lista é essa? Não dá! O padrão é alto demais. Como é que Deus pode me dar algo que eu não vou alcançar? E a resposta, mais uma vez, é o Evangelho. Eu e você não alcançaremos, apesar disso ser o nosso padrão, o nosso objetivo. Mas sabe por que nós esperamos na graça que vai ser revelada definitivamente na volta de Jesus Cristo? Porque naquele dia, gente, a gente vai entender não apenas o que é a santidade de Deus, mas o que é viver sem pecado. O que é não mais sofrer, porque nós ainda desobedecemos ao nosso Pai. Essas listas, sim, elas nos ensinam a como viver agora, mas nós sabemos que elas também nos acusam. Cada uma dessas coisas mostra a nossa imperfeição, mostra o quanto nós não parecemos com o Pai. Mas elas nos apontam para o Filho. Elas nos apontam para Jesus Cristo. E a pergunta dessa noite não é com quem a Helena se parece. A pergunta dessa noite é com quem Jesus Cristo se parece. E a resposta é: Ele parece com o Pai. Ele é idêntico ao Pai. Ele e o Pai são um. Não tem defeito no Pai, Ele é santíssimo. Não tem defeito no Filho, Ele é santíssimo. Não tem defeito, Ele foi homem como nós. Um bebezinho circuncidado ao 8º dia, não apenas apresentado no templo. Ele foi um jovem, um adolescente, um homem maduro, que nunca pecou.
E essa santidade maravilhosa Ele nos dá, mediante a fé, de forma graciosa. Essa é a nossa esperança. É o nosso irmão mais velho. Nós somos dessa família. A Helena foi introduzida hoje a essa família. Júnior e Layara, como é que vocês vão tratar essa menina? O quanto Helena vai depender de Jesus Cristo o mais rápido possível em sua vida de consciência. Vamos terminar, meus irmãos, em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 1 a 10. Com quem Jesus se parece? Ele é idêntico ao Pai. Hebreus 5, a partir do versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você sabe quando é que nós vemos de forma mais clara não apenas o sacerdócio de Cristo, mas a sua filiação ali na cruz do Calvário. Quando o Pai abandona o seu Filho, para que nessa noite nós tenhamos a plena convicção de que somos adotados por Deus. E por isso precisamos viver como filhos da obediência. Em Cristo Jesus, e por Ele, e pelo seu Santo Espírito, nós somos completamente capazes de esperar na graça vindoura e de sermos santos, como Ele é santo. Vamos orar. Ó Deus, nossas palavras não conseguem atingir o conceito correto, preciso da Tua santidade. Mas por meio da Tua palavra, nós somos acordados e chamados mais uma vez a não apenas conhecermos a Tua santidade, mas vivermos também por ela. Obrigado pela vida de Jesus Cristo, com quem somos co-herdeiros. Que a Helena e tantos outros aqui presentes nessa noite possam confiar plenamente nele e somente nele para a sua vida eterna. É no nome dele que nós oramos. Amém.